Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz as principais informações, o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 2 de julho de 2024. E tem muitas informações importantes do lado do Internacional. O treinamento que aconteceu em Alvorada de reapresentação visando o jogo contra o Fluminense na quinta. O Inter vai reencontrar um velho conhecido do outro lado, Mano Menezes. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso, sobre a atividade que teve muitas novidades. 3 saídas do departamento médico, o jogador que estava saindo do Inter, mas treinou hoje e sim, pode ser relacionado para o jogo de quinta contra o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. Joia da base treinando, retornos importantes, e a gente também vai trazer informações sobre a tentativa do Inter de lotar o Beira-Rio no final de semana, no retorno, depois de mais de 2 meses sem a sua casa, e informações de mercado importantes. René podendo deixar o Internacional, os meias que o Inter procurou, e eu vou te atualizar sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já dessa força, passamos dos 66 mil inscritos, mas tem muita gente que assiste os conteúdos e não é inscrita. Só rolar a tela para baixo e apertar no botãozinho inscrever-se e vem fazer parte da turma, tá certo? E deixa o like nesse vídeo para recomendar para mais pessoas e ativa o sininho para ser notificado de tudo, tá? E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, obviamente. A melhor casa de apostas do país é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Corre lá em kto.com, que é onde a diversão acontece. Tem muita Copa América rolando nessa semana, Eurocopa indo para as fases finais, muito Campeonato Brasileiro e outras competições para tu brincar, e esportes também para tu ganhar uma graninha e se divertir, tá certo? Gente, bora lá. Eu estive hoje no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, pela manhã, porque o início da atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê foi aberta. Foi a representação do grupo depois do empate contra o Criciúma no final de semana, no domingo à noite, o empate em 1-1, que obviamente ninguém gostou nos bastidores. O Inter sai ganhando aquele jogo com o gol do Bruno Henrique, leva o empate depois dos 30 do segundo tempo, mas agora já tem que pensar no próximo jogo, que é na quinta, 8 horas da noite no Maracanã, contra a equipe do Fluminense, em que o Inter vai reencontrar um velho conhecido. Mano Menezes, que foi anunciado pelo Fluminense essa semana, é o novo técnico do tricolor carioca. Fluminense que vive aí uma crise enorme, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, vem muito mal de uma sequência de derrotas, demitiu o Diniz, que foi campeão da Libertadores no ano passado, e agora contratou o Mano Menezes, o último técnico do Inter antes do Cudê, no meio do ano passado. Bom, hoje pela manhã, como eu disse, estava no centro de treinamentos Morada dos Quero-Queros, CT da base do Inter, que o profissional tem treinado até o CT Parque Gigante ficar pronto, e são muitas novidades que a gente pôde observar nessa atividade, tá? Quem começou o jogo contra o Criciúma, os titulares do final de semana, só correram ao redor do gramado, aquele famoso regenerativo, trabalhos físicos, até porque não dá para fazer um trabalho mais forte do jeito que está o calendário, ainda mais que a maioria deles deve jogar na quinta contra o Fluminense. Bustos, que estava no departamento médico com dores na bacia, na região do tórax, treinou normalmente, 100% da atividade com bola. Deve ir para o jogo contra o Fluminense. Bruno Gomes, que teve uma entorse no tornozelo, ficou fora do jogo contra o Criciúma e da viagem para Santa Catarina, deve ser uma opção no banco. Também treinou normalmente. Outro jogador que trabalhou normalmente, Lucas Alário, que vem sofrendo dores no joelho. Ele não jogou contra o Criciúma porque estava suspenso, assim como o Wesley. Os dois voltam de suspensão automática e devem começar o jogo contra o Fluminense. E o Alário, mesmo com essas dores no joelho, trabalhou normalmente hoje lá em Alvorada e deve ir para o jogo. Então, os únicos desfalques para o jogo de quinta devem ser os 3 convocados, Rocher, Valência e Boé, e o Luca, que hoje correu ao redor do gramado. Quando a gente estava acompanhando a atividade, ele ainda não tinha ido para o campo, mas a informação que eu recebi é que depois ele foi fazer parte da atividade, dando voltas no gramado, atividades físicas, ainda se recuperando de uma lesão séria muscular na posterior da coxa esquerda. E a gente teve 2 novidades bem importantes no treino de hoje, tá? Hugo Malo. O Cudê havia dito, depois do jogo contra o Criciúma, que ele estava deixando o Inter, que ele não vestiria mais a camiseta do Internacional, porque ele ia para o seu julgamento na Espanha, que está marcado para o dia 11 e 12 de julho, do suposto caso de assédio sexual, quando ainda era jogador do Celta de Vigo, lá no futebol espanhol. E também ele tem contrato até agosto e não renovaria com o Internacional, não permaneceria no Inter. Porém, hoje o Hugo Malo esteve treinando com o restante do grupo normalmente, inclusive na parte que não teve acesso da imprensa. Depois a gente foi convidado a se retirar, a gente viu só o aquecimento e o início do treino. O relato que eu tive é que o Hugo Malo treinou normalmente
com o restante do grupo. E eu perguntei para uma pessoa do Inter e ela não me descartou a possibilidade do Hugo Malo ser relacionado para a viagem ao Rio de Janeiro. Isso não está descartado. E é louco, porque o Kudê tinha dito que ele já não vestiria mais a camisa do Inter, que ele tinha usado o Igor Gomes contra o Criciúma para testar novas opções, porque ele não teria o Hugo Malo que estava deixando o Internacional. A ver se ele vai ser relacionado. E a outra novidade foi o meia Iago Noal, garoto de 2007, tá? Que é da mesma geração do Gabriel Carvalho, do Ricardo Matias, esteve treinando também hoje no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada, a pedido do técnico Eduardo Kudê. Essa é a trinca que todo torcedor do Inter está na expectativa. Gabriel Carvalho, Ricardo Matias e o meia Iago Noal estava treinando hoje. Vamos ver o que vai ser do futuro desse menino. E só uma para fechar, Arangues ainda com dores no tornozelo direito, ficou na parte interna do CT lá em Alvorada e é uma dúvida se ele vai viajar para o jogo de quinta. Amanhã tem um último treinamento que vai ser fechado, mas tem uma coletiva que foi convocada e o gerente esportivo do Inter, Magrão, vai falar com a imprensa. Gente, avançando, hoje o Inter abriu o check-in e a venda de ingressos vai ser aberta até o final dessa semana para o jogo contra o Vasco, domingo, dia 7, o retorno do estádio Beira-Rio. O Inter já conseguiu mudar o horário desse jogo, que estava marcado para as 8h30 da noite pela CBF, para as 18 horas. Antecipou em 2h30, mais cedo. É melhor para o torcedor. E o Inter está numa expectativa de lotar o Beira-Rio nesse jogo, que é botar 50, 55 mil torcedores, vender todos os ingressos. Check-ins já estão abertos para os sócios torcedores e vai ter promoção para quem adquire ingresso, tá? Modalidade campeão do mundo, vai ter acesso à entrada a R$20. Modalidade nada vai nos separar, vai pagar R$25. Cadeiras locadas, os ingressos entre 50 e 80 reais, dependendo das modalidades, tá? Então, são promoções que o Inter vai tentar fazer para levar o torcedor ao estádio no retorno ao Beira-Rio no final de semana. Gente, informações de mercado que eu quero trazer aqui para vocês, tá? A primeira delas, sobre procuras do Inter no mercado. Eu já trouxe aqui que o Inter vislumbra principalmente um lateral direito, quem sabe um zagueiro, um meia e a possibilidade de um centroavante, que é um pedido do técnico Eduardo Kudê. O Simon Bianchini, em GZH, trouxe uma informação importante. A gente comentou ontem que um dos pedidos do Kudê para o André Curi, naquela conversa que aconteceu em Criciúma e que eu flagrei e trouxe aqui no canal para vocês, teria sido o Caleb, meia canhoto de 24 anos do Fortaleza. Ele tem só 2 jogos até o momento no Campeonato Brasileiro. Seria uma possibilidade. Mas pelo que eu conversei com pessoas lá de Fortaleza, o clube cearense não tem desejo de liberar o jogador. Ele teve muitos problemas com lesões nesse ano, tá? Nesse início de temporada, tá? Jogou com o Kudê no Galo. O Kudê conhece o jogador, por isso pediu ele. É um jogador que poderia ocupar tranquilamente a vaga do Maurício. É bom jogador, eu já acompanhei vários jogos do Caleb pelo Fortaleza. Muita velocidade, arranque. É um jogador que até tem certa semelhança com o Maurício, mas dependeria de uma liberação do Fortaleza. Ele tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro até o momento. Então vamos ver o que vai ser desse negócio. Mas o Simon trouxe outro nome que teria sido procurado pelo Inter, que é o do Pedrinho, do Atlético Mineiro, ex-Corinthians, que pertence ao Shakhtar Donetsk. A questão é que ele está voltando para o Shakhtar, tá? A relação entre Shakhtar e Inter já não é mais como antes, das melhores, por conta da situação do Vitão. Foram 2, 3 normativas da FIFA que congelaram o contrato do Vitão com o Shakhtar, ele ficou de graça no Inter, agora terminou o contrato do Shakhtar e o Shakhtar não ganhou nada com o Vitão. O Inter simplesmente pagou luvas para o jogador e ficou com o zagueiro em definitivo agora por mais 2 anos e meio, até dezembro de 26. Então isso incomodou os dirigentes do Shakhtar. Então já seria um negócio difícil. Além disso, o Pedrinho atingiu já 8 jogos no campeonato, 7 jogos, perdão. Já tem 8 jogos, mas já atingiu o 7º jogo, o que faz com que ele indo para outra equipe do Brasil, ele não possa jogar o Campeonato Brasileiro. Então foi uma sondagem na informação do Simon que não passou disso porque ele atingiu os jogos, enfim, o Galo não tinha como liberar, ele vai voltar para o Shakhtar, não vai ficar no Brasil, então é só uma procura, que é normal e que o Inter acabou realizando. Pra gente fechar, uma outra informação de GZH, e que eu até ouvi essa informação lá em Curitiba, tá? Às vésperas do Clássico Grenal. Mas como eu não tive tantas confirmações, eu acabei nem trazendo aqui porque justamente eu vou atrás, eu recebo uma informação ou apuro uma informação, eu tenho que ir atrás de confirmações para ver a veracidade dessa informação. E eu não consegui obter essas confirmações. Pelo visto, o pessoal em GZH conseguiu, que é de que o Inter travou a renovação contratual do René.
lateral esquerdo do Inter, titular, muita confiança de todos nos bastidores, apesar de se ter um entendimento de que ele falhou em momentos pontuais nas últimas temporadas, no jogo contra o América, que ele perde aquele gol na eliminação quando o Mano ainda era técnico do Inter na Copa do Brasil do ano passado, nos jogos contra o Fluminense, principalmente, teve o gol contra do Grenal, que até acabou com a vitória do Inter nesse ano, enfim, todo mundo sabe do contexto que o René tem vivido no Inter. Mas a informação é de que o Inter travou a renovação dele. Essa informação eu tenho, de fato, consegui confirmar. Só que o pessoal de GZH trouxe que o Fortaleza teria feito uma sondagem pelo René no primeiro semestre. Só que aí o Inter não liberou, e o que o Fortaleza fez? Levou o Tauolara, que também pertencia ao Inter, não deu certo por lá, bateu e voltou. O ponto é, o René já pode assinar um pré-contrato, ele tem vínculo até dezembro. Agora, dia 1º de julho, 6 meses antes do fim do vínculo, ele já está apto então a assinar um pré-contrato e deixar o Inter de graça no final do ano. Pelo que eu ouvi no bastidor, o Inter não deve se opor a isso, tá? O Inter não deve, pelo menos por hora, construir uma renovação para o René. Até pelo clima que ele tem em relação à torcida do Internacional, mesmo que todos gostem dele no bastidor, é um dos líderes do elenco. Vamos ter que ver e esperar as próximas semanas para ver se o Inter vai fazer um movimento nesse sentido, tá certo, minha rapaziada? Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Beijo, um abraço e até a próxima!